analista de sistema e nem programadora e nem nada nesse sentido. Tô trazendo baseado até, inclusive, na palestra que eu, né, ouvi dela. Então, eu acho que isso veio muito a calhar, porque tá me ajudando muito para poder conversar hoje com vocês sobre isso, né? Mas assim, ó, como a gente pode usar a IA de uma forma consciente, inteligente, né, para favorecer o nosso dia a dia. Então, quando que a gente deve usar a IA? Para ganhar tempo, organizar ideias, automatizar tarefas, quando o conteúdo não exige julgamento ético ou é um conteúdo sensível, né? Então, o que a gente pode compartilhar com a IA? Dúvidas gerais, ideias, planejamentos, estudos. Eu tenho uma dúvida nisso, eu vou pesquisar, eu quero que você me ajude a estudar nisso daqui, eu quero que você me dê dicas, me dê uma receita, crie uma planilha, faça uma apresentação de slide, me dê uma imagem, tudo isso a IA vai nos ajudar. Quando a gente não deve usar, então, uma IA, né? Então, em decisões que envolvem a vida, a justiça ou as pessoas diretamente, né? Então, citar o nome de uma pessoa, falar o nome completo dela, idade, RG, CPF, aconteceu isso, aquilo, aquele outro, nunca a gente deve fazer isso como IA. Quando há informações confidenciais ou necessidade de interpretação humana profunda, né? Então, alguém compartilhou alguma coisa pessoal comigo, ou eu tenho um processo em andamento, ou isso, aquilo, e eu vou lá e mando o documento inteiro para a IA. Por que a gente não deve fazer isso? Porque, lembrem, é um banco de dados, é uma coisa artificial, voltada basicamente com a internet. Então, hoje, o que a gente tem na internet, por mais privado que seja, por mais protegido que seja, pode ser descoberto, pode ser de alguma forma, como é que eu posso usar o termo certo, né? Mas hackeado, né? Aquela informação. Então a minha informação não está protegida porque eu falei isso com uma IA. Bem pelo contrário, né? Ela pode ser hackeada. Então nunca compartilhar nome completo, CPF, endereço, senhas de banco, dados de clientes ou pacientes, documentos oficiais, né? Mandar uma foto do teu RG, do teu CPF ou de qualquer outra pessoa que seja, porque a gente precisa lembrar que isso se trata de uma inteligência artificial que está usando da internet, que pode ter acesso. Então, o que hoje, às vezes, as pessoas estão fazendo no cunho de saúde mental? Elas estão compartilhando informações pessoais, né? Estão contando a sua vida para IA, detalhes do que aconteceu no teu dia a dia. Como eu falei, quanto mais informação você mandar para IA, mais ela vai personalizar aquilo para você. Então vai parecer que você está falando com uma pessoa, mas não é uma pessoa, é uma IA. Né? Então é importante a gente tomar esse cuidado. A IA não tem sigilo, ela não tem como prometer isso para vocês, por mais criptografado que seja, a IA não tem como ela prometer sigilo, não tem como ela criar um julgamento humano daquilo que a gente está vivendo com uma IA, né? Por quê? Porque não é uma pessoa, é artificial, né? Então ela vai se basear num algoritmo, um banco de dados. Então não substitui um profissional de qualquer espécie de saúde mental ou médico ou alguma coisa nesse sentido. Como eu falei, pode ser que a informação que ela está te passando, inclusive, não seja certa, né? E aí tem até casos que têm acontecido de pessoas que estão adoecendo emocionalmente e buscam uma IA como uma ferramenta de tratamento e eles acabam piorando os sintomas, né? Então a gente não pode pensar nela como uma ferramenta de tratamento. Eu não posso pegar e aí desabafar a minha vida, né? Porque nesse sentido ela não vai me ajudar, né? Ela não tem esse filtro e esse poder, por mais que ela vai te responder, porque ela é automatizada para isso, para nos responder seja qualquer pergunta que a gente faça, né? Ela ainda não foi criado porque ainda não tem uma lei específica para trabalhar com esse filtro, né? E é isso que a psicologia hoje ela luta muito, sabe? Para que as pessoas entendam que essa tecnologia ela precisa ser controlada de uma forma que não prejudique, né? Que venha a favorecer. Então, esse filtro, essas leis estão ainda em andamento. Acredito que logo, logo a gente vai ter, né? Só tem a lei da LGPD hoje, mas a gente precisa ser esse filtro, né? Do que eu devo buscar, o que eu não devo, o que eu vou perguntar, o que eu não vou, o que eu vou colocar ali, o que eu não vou.
Eu não posso achar que ela vai me ajudar no meu tratamento, a me curar, ou vai substituir uma medicação, uma consulta com qualquer profissional que seja, porque ela não vai, né? E essa palestra, né? E aí eu comecei a ouvir um monte desses termos, eu não conhecia nenhum, só conhecia o chat GPT, então eu fui aprendendo. Inclusive hoje eu usei né, chat, um IA para criar esses slides que a gente está, né, usando hoje, e a IA criou para mim. Eu só joguei os textos que eu queria ali para ela, e ela colocou as imagens, todos esses detalhezinhos foi a IA que fez, então ficou bem legalzinho. Então, olha só, tem o de pesquisa e análise, que é o chat GPT, o Perplexity, tem o de criação visual, que é o Midjourney e o Diagram, tem o de criação de conteúdo, que é o Gamma, o Yazingen, o Grok, tem o produção de vídeo, Opsclip, Kinetic, Vue 3, tem o desenvolvimento de web, que eu não vou saber falar, né? Então, assim, tem várias ferramentas úteis hoje. Se vocês colocarem, né, IA para fazer tal coisa, provavelmente vai ter uma IA para fazer isso. Então, hoje as empresas, as indústrias, consultórios médicos, odontológicos de psicologia estão usando IA como um bootzinho ali que às vezes responde suas dúvidas, né? As perguntas mais frequentes que as pessoas têm feito. Então, assim, tem nos ajudado muito a otimizar o nosso tempo, né? Monta uma agenda, cria isso, cria aquilo. Como eu falei, otimiza o nosso tempo, faz agendamentos, melhora as nossas tarefas, tem uma resposta muito mais correta do que muitas vezes um humano fazendo, né? Por conta de ser programado, mas não substitui a nossa criatividade, a nossa ética e tudo mais que a gente tem aprendido e tem ouvido falar, mas que se a gente não souber como lidar, a gente vai acabar se prejudicando, né? Pode falar, Adriane. A IA, ela é uma aliada ou ela é uma ameaça, né? Então, a IA, ela pode nos apoiar na organização de rotina, estudo e automação de tarefas, porém o uso excessivo pode gerar uma sobrecarga informacional e desconexão emocional, ou seja, a pessoa ela tá tão conectada naquilo, ela tá tão fixada que parece que ela não consegue raciocinar por ela mesma, né? Ela não tem mais esse poder de pensar. E aí ela vai só jogar ali, a IA vai responder e ela vai fazer o que a IA falar. E às vezes o que a IA falar não é o que ela deveria realmente estar fazendo, né? Ou o que ela queria muitas vezes estar fazendo. Ela vai acabar sendo induzida a fazer algo sem ter esse filtro, essa crítica, né? Esse conhecimento de fato. Então a chave ela está no equilíbrio, né? Usar a inteligência como um apoio, não como um refúgio. Ela não vai nos salvar a vida, nos dar uma solução para o meu problema ou resolver o meu problema, por mais que ela te dê uma resposta. Quem vai precisar buscar uma solução para o meu problema, quem vai precisar buscar ajuda se necessário sou eu. Não é a IA. Por mais alguma informação que ela te traga em cima disso, é eu que preciso buscar isso, né? Então, o que eu preciso pensar? Que eu preciso buscar ela como poder de autoconhecimento que eu tenho, desde que usado de uma forma consciente, né? E como que é essa forma consciente? É entendendo que ela é um apoio. Eu não posso só, como foi falado, né, copiar e colar. Eu preciso pegar aquilo que eu li e fazer o meu julgamento. Baseado no meu julgamento, eu vou definir. Então, beleza, baseado nisso, agora eu vou fazer isso, isso, isso. Não é curso para resolver o meu problema ou para responder as minhas dúvidas. A IA não vai me ajudar nisso, né? Eu preciso ter a minha tomada de decisão. Eu preciso pensar o que é bom para mim. Agora a IA vai me ajudar a organizar a minha mente, a dar respostas, a dar opções, a trazer ali um conteúdo muito mais detalhado do que talvez, como vocês mesmos falaram, do que talvez eu pudesse pensar, né? Pode falar, Gilcleia. O verdadeiro diferencial é manter a alma no que fazemos, né? Não deixar que uma IA, seja qualquer for, seja a melhor que for, tome essa decisão por nós, que nós possamos tomar essa decisão do que eu faço, de como eu penso e como, né, nós falamos. Ela não tem sentimento, ela não tem empatia, mas ela tem inteligência. E essa inteligência ela pode ser um apoio
muito importante no nosso dia a dia, mas não pode ser só isso, né?